prendendo o cara por expressão, certo? Eu acho ruim. É por expressão, pô. Associação ao crime também. Tá? Não, o cara tem os vídeos dele. Se for só porque... Ó, se na lei, se no caso penal, tá, estamos prendendo o Pose porque ele cantou algo que a gente não gostou, não foi isso. Eles estão punindo a expressão, é absurdo tão quanto o Léo Lins. Vocês entendem porque esse discurso libertário, ele não tem como ser usado no mundo concreto? Como é que você vai explicar pra uma pessoa que vive a realidade concreta que um grupo criminoso chamado Comando Vermelho, que ocupa anacos importantes do território brasileiro, esse grupo usa artistas para fazer shows, para lavar dinheiro e para criar uma ideologia que justifica a estrutura de poder autoritária dele, que o artista que faz a apologia à estrutura política nociva e que lava dinheiro nos seus shows, esse cara está fazendo uso do direito, ele tem uma liberdade de expressão, então qualquer punição a ele é uma punição errada, tá errado. Porque é tudo muito simplista. Não pode falar o que quer, acabou. Não, caralho. Isso é assumir, como eu volto, isso é em nome de uma ortodoxia infantil, pra tentar explicar o mundo com essas ortodoxias infantis, você reduz os problemas a uma dimensão muito fácil, muito simples. Muito fácil, muito simples, tá pronto, tá resolvido. É só deixar falar e acabou, entendi. Então vamos deixar o Pose do Rodo continuar falando. Quantos outros territórios serão tomados por eles? Quantas outras pessoas serão mortas por eles? Se vocês pegarem aí a taxa média de morte do Brasil por ano, bota aí 40 mil, divide por 365, vai dar quantas pessoas mortas por dia? 109 mortos por dia. Vamos arredondar 110 mortos por dia. Desses 110, pode botar na conta de bandidos ligados em alguma medida à facção, no mínimo metade desses crimes. Não tô falando o faccionado específico, um bandido que vai ser afiliado a isso. Todo dia tem gente morrendo por causa disso. Isso não espanta? É esse discurso meio bobo. Por isso que, assim, esse discurso libertário, isso aí, acabou. É isso, é um discurso estéril. O problema persiste, o problema tá lá, continua crescendo, mas essa é a sua opinião. O RQN falou, Renan, Danilo Gentili usou o mesmo argumento do Monark para defender o Léo Lins. Veja só, meus amigos, vamos explicar uma coisa pra ficar claro aqui. A gente não vai misturar alho com bugalho, cebola com tomate. São coisas diferentes, temas diferentes, tá? E crimes, vamos botar crimes entre aspas, porque o do Léo Lins é bizarro que seja um crime de natureza completamente diferente. O Léo Lins, ele não é parte de uma facção criminosa e o show dele, pelo que eu saiba aqui, né, não é utilizado como instrumento para lavar dinheiro e para justificar a permanência numa estrutura de poder de um grupo criminoso que recorrentemente mata pessoas todos os dias. Não, o Léo Lins, ele está inserido numa sociedade supostamente livre, fazendo shows que no fim do dia arrecadam impostos e shows que estão submetidos a uma lei pátrica que supostamente defendia a liberdade de expressão, e o Léo Lins está fazendo isso. Ou seja, o Léo Lins vive sob a égide, tá, das leis brasileiras do Estado brasileiro. Um músico que queira fazer apologia ao crime numa sociedade normal, vou dar um exemplo, sei lá, pega o 50 Cent, ele vai fazer as apologias dele, vai contar. Foda-se o que ele tá falando aquilo. Posso até falar que aquilo é uma cultura ruim, que aquilo tem, vamos dizer, consequências deletérias pra comunidade dele e tal. Posso. Só que a situação do 50 Cent não é a situação do Pose do Rodo. Não é a situação do Oruan. Não é a situação do MC A, B ou C, que atua de maneira conectada ao crime organizado. Não é igual. E se você não entender, se você não botar assim, uma lupa no problema e falar, preciso abordar o problema, você não vai ter dispor de instrumentos pra resolver o problema. Porra, é meio óbvio isso. Essas pessoas não estão, tá, fazendo um exercício simples e direto da liberdade de expressão. Essas pessoas são instrumentos de um estado paralelo. Portanto, a nossa abordagem tem que ser, esses caras são um estado paralelo invasor. Eles são instrumentos do cometimento de crime claro e simples. A apologia é só a ponta do iceberg disso aí. Portanto, estes caras têm que ter o exercício da sua atividade terrorista brecada. Pra mim, o Pose do Rodo é um terrorista. Ele é um inimigo da sociedade brasileira. O Pose do Rodo e o grupo dele traz risco à vida, à dignidade e aos direitos humanos da sociedade brasileira. O Léo Lins não. O Léo Lins fez piada. Um músico que não tem vinculação a isso. Se pegar um cantor, tal, um rapper começa a fazer piada defendendo crimes, é do game, pode. Agora, você fazer isso como um instrumento direto de associação ao crime organizado e vinculado ao crime organizado pra atender os interesses do crime organizado e a gente, não, vou ficar quieto. Não é igual. Definitivamente não é igual. O César falou, sou libertário na essência, mas faz um tempo que entendi que é necessário reorganizar e educar a sociedade, especialmente a brasileira, antes de falarmos de certas liberdades. Se eu não me engano, é o próprio
acho que é o Hoppe, que eles falam, Hans Hermann Hoppe, que ele fala nos livros que é o Democracia. É isso? É o Roth ou ele que fala o Democracia que falou? Acho que é um desses, acho que é o Hoppe. Que né, existem certos pressupostos culturais, tá? Pra você ter uma determinada sociedade libertária que se emancipe e tal, né? E em geral esses pressupostos são bastante conservadores, tá? Então sim, o exercício da liberdade, esse tipo de liberdade baseada, esse aí, Democracia Deus que falou, Hans Hermann Hoppe. Esse tipo de exercício de liberdade, ele tá condicionado em grande medida a um determinado tipo de cultura. Ele tá condicionado a um determinado tipo de cultura, sim, a um modelo de cultura. Que para determinadas culturas, sociedades, civilizações, formas de pensar e tal, se adequa ou não. Querendo ou não, isso é uma leitura muito anglo-saxônica, é muito do estilo desses americanos. A noção que eles têm de liberdade, eventualmente, não é a noção que um japonês vai ter de liberdade. Mas fala, não, mas isso é um categórico. Não, olha só. As pessoas vivem, existem culturas, as pessoas raciocinam de acordo com a linguagem delas, com a cultura delas, com o folclore delas, com a forma de agir e ser delas. E elas desenvolvem o senso do que elas consideram, não como uma categoria, mas o que elas vivem aqui enquanto liberdade, ali no contexto delas. Então, não dá pra gente catar e falar assim, só de liberdade aí acabou. Não, cara. Você precisa de ordem antes de ter a liberdade. Não existe liberdade no caos. Se eu te soltar no meio da savana pelado, você tá livre de tudo. Você vai ser picado por mosquito, vai vir uma hiena, vai te perseguir, vai vir um leopardo pra te comer, um grupo de leões, você não vai ter como... A ordem. Inclusive você se sente mais livre se você tiver mais ordem. Então, ordem. Temos que estabelecer a ordem. E aí a gente discute a liberdade. Mas agora é o momento de ordem. Agora é o momento de ordem. O Brasil é um caos do cacete. O Brasil é quase uma sopa primordial ali. É um caos maluco. Nós temos que meter ordem nessa porra. Nós temos que ordenar essa matéria-prima brasileira. Temos que ordenar essa porra. Tem que meter ordem. Agora é o momento de ordem. Não adianta a gente ficar gritando liberdade em vão. Ou uma liberdade instrumental, que é a liberdade dos bolsonaristas, né? Estão lá atacando o bosta, o vagabundo lá do Kim Paim e companhia. Estão lá atacando, né, o Danilo Gentili. Olha só, né? Não tiveram com o Bolsonaro, né? Agora paga. Como é que é? Primeiro, vamos lembrar, os bolsonaristas tentaram tirar do ar um filme do Danilo Gentili na Netflix. Os defensores da liberdade de expressão. Tentaram, 2022. Primeiro semestre de 2022, tentaram tirar um filme do Danilo Gentili da Netflix. Tá? Carluxo tentou ali prender o Danilo Gentili por 3 anos. No fundo porque era um adversário político. Tentaram me prender também porque era adversário político. Tentaram, ano de 2020. Então assim, esse papo de liberdade de expressão deles não cola. Nunca colou. E o projeto de lei que tá ferrando o Léo Lins, por mais que hoje, inclusive, esteja retroagindo, é um fato de 2022, que estão usando uma lei que foi sancionada em 2023, é um projeto, vamos colocar aqui, de uma deputada que se chama Thieron. A Thieron, amigos, ela protocolou isso em 2015. A Thieron, ela é de esquerda se precisar, ela é de direita se precisar. A Thieron é a tia do Centrão, sacou? Thieron é uma tia do Centrão. Então ela protocolou esse projeto de lei, tá? Sobre injúria racial, abrindo mais espaços para interpretação da injúria racial ali, beleza? Esse projeto vai à votação na Câmara dos Deputados, é alterado no Senado. Só que o projeto que é alterado no Senado, o projeto de autoria dela, Thieron, ele se torna uma arma para perseguição de liderança, de humoristas e gente que, né, pratica humor ou música e tal. Porque tudo, entra aquela coisa, tudo é injúria racial, a qualquer momento é injúria racial, você tá num espaço público falando que ele é um agravante, ou seja, é óbvio que é um instrumento para tolher a liberdade. Esse projeto passou na Câmara e no Senado inclusive, quando o Bolsonaro ainda era presidente. Com o voto do Bananinha. Na Câmara teve voto do Bananinha. E a Thieron, pra ficar claro que não é uma confusão, ela foi secretária da mulher do governo Bolsonaro. Você sabia disso? Em 2019, a Thieron desse projeto foi chamada pela Damares para ser secretária da mulher. E aí vamos lembrar, assim, eu já vi muita gente lá no Redcast falar, acho que o Renato 38 fala disso. O governo do Bolsonaro, para essas leis aí, mulheristas ali e tal, foi uma máquina. Então juntaram Thieron, Damares e Michele Bolsonaro e tome-lhe no lombo, né? Que legal, que gostoso. Aí esses caras estão agora, olha só. Porque no fundo eles odeiam o Léo Lins. No fundo o humor pra eles tem que ser tipo canal Hipócritas, que é aquela bosta, que é aquele humor a favor deles. No fundo eles querem isso. É o humor canal Hipócritas, aquele outro Joaquim Teixeira, que é o humor pró-Bolsonaro, né? Ó, aí a Nadina, o governo Bolsonaro foi o que mais aprovou lei feminista. Thieron lá, Damares, é isso aí. E aí esses caras vêm atacar agora o Danilo Gentili.
vem atacar. Esses caras têm ódio do fato, aí sim, de que a gente exerce o nosso sagrado direito à liberdade política em não ser capacho do Bolsonaro. Léo Lins nunca foi capaz do Bolsonaro, Danilo Gentili nunca foi capaz do Bolsonaro, MBL não é capaz do Bolsonaro. Eles odeiam a gente profundamente, muito mais do que eles odeiam os esquerdistas. Muito mais. Na verdade, os esquerdistas são um instrumento pra eles, tá? Mas como a gente mostra que dá pra fazer um enfrentamento não só às esquerdas, mas construir um Brasil melhor do que o deles, eles têm que... Não. Então, no fundo, eles torcem pro Léo Lins ser preso. Eles torcem pra tudo isso acontecer. E ficam com uma inveja danada de que o Léo Lins está sendo alvo desse ataque, dessa legislação merda, porque eles sabem que o Léo Lins é um homem legítimo pra fazer o enfrentamento aos caras, e aí só que é um cara livre, né? Aí, puta que pariu, aí não dá. Aí você vê esse tipo de bosta. É muito importante lembrar disso, tá? O Danilo, o Léo e tal, essas pessoas foram e são perseguidos pela esquerda, mas são também perseguidos pela direita bolsonarista, que é uma direita sórdida, que é uma direita canalha, que é uma direita que é hegemonista. E até o hegemonista até não ligo muito, tá? Eles fazem o que eles precisam pra manter a estrutura de poder deles. Mas às custas da verdade e às custas do que é certo. Por isso fizeram um governo bosta. Entregaram um governo bosta e entregaram o Brasil na mão do PT.